Olá, tudo bem? Você é presidente, diretor ou advogado de um sindicato e está cansado de ver os servidores públicos sofrendo aí com atrasos no pagamento de seus salários? Hoje eu vou mostrar como o sindicato pode agir judicialmente para resolver isso, usando a lei, a jurisprudência e os instrumentos corretos. Antes de mais nada, eu sou o Renato, sou advogado especialista aí na defesa dos servidores públicos e atuo lado a lado com os sindicatos que lutam todos os dias pelos direitos da categoria. Se você quer entender como acionar a justiça contra o atraso nos salários dos servidores, fique comigo até o final do vídeo, porque este vídeo está completo e direto ao ponto. E antes de mais nada também, pessoal, até publicando aqui para vocês, se você já é inscrito no nosso canal, já aproveita aí a promoção do nosso e-book que está aqui na descrição, que fala sobre gestão sindical eficiente, mas ao final do vídeo eu falarei mais sobre isso. Pessoal, como todos sabem, o atraso no pagamento dos salários é uma das formas mais cruéis de valorização do servidor público. Não se trata apenas de um descaso administrativo, estamos falando aqui de violação de direitos constitucionais, que é o direito à dignidade da pessoa humana, o direito à remuneração tempestiva, o direito à manutenção da subsistência do servidor e de sua família, até em tratados internacionais. Esse tipo de conduta pode gerar consequências gravíssimas como endividamento, falta de recursos básicos, adoecimento mental e gera também até uma insegurança financeira na vida daquele servidor que está passando por isso. E nesses casos o servidor ele não está sozinho. O sindicato só não pode, mas ele deve agir para evitar e impedir esse tipo de conduta. A primeira coisa aqui que todo mundo normalmente pergunta é: o sindicato ele pode mesmo acionar a justiça para poder buscar aí o direito dos servidores? Ele vai substituir essa coletividade, essa representatividade e vai acionar e defender? A resposta é sim, ele pode, com base sólida, está garantido na Constituição Federal, no artigo 8º, inciso 3, ponto. Neste inciso, pessoal, deixa claro, fala o seguinte, vamos lá fazer a leitura aqui. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Ou seja, o sindicato ele tem legitimidade ativa para representar toda a categoria, inclusive em ações coletivas que tratam de salários atrasados. Aí muita gente deve se perguntar, então todo mundo vai ter que assinar a procuração ali na entidade sindical? A resposta é não, o sindicato não precisa recolher procuração e nem ter autorização para acionar esse tipo de ação. Por quê? O entendimento já é pacificado no STF, tema 82 de repercussão geral, que fala o seguinte: o sindicato pode atuar como substituto processual da categoria sem necessidade de autorização expressa dos filiados. Ou seja, o sindicato ele tem carta branca para poder propor esse tipo de ação e defender a sua coletividade. Pessoal, agora tem um dos assuntos mais importantes aqui, que eu acredito principalmente aos advogados que estão aqui assistindo, quais seriam as ações cabíveis neste tipo de situação. A primeira delas, pessoal, é o mandado de segurança coletivo. Porque nós temos aí na Constituição Federal que garante essa questão da remuneração, ainda que seja servidor público. E é uma ação também que ela tem um trâmite prioritário. Pela lei, ela tem que ser julgada antes de qualquer outra ação. Você entrou com mandado de segurança, ele vai entrar no primeiro da fila para ser julgado. Outro ponto interessante também do mandado de segurança é que ele não exige prova de dano irreparável, mas sim de violação de direito líquido e certo, que pode ser também ajuizada essa ação diretamente pelo sindicato contra o ente público responsável pela folha de pagamento. Uma coisa muito interessante para você sindicalista que está aqui assistindo, faça um ofício, viu que começou a atrasar, faz um ofício com urgência, coloca um prazo ali de 48 horas, protocola, tem um registro, só para poder mostrar que você tentou resolver no diálogo e que de fato está acontecendo aquilo, porque você precisa provar que não está tendo pagamento. E você consegue comprovar isso também através de ofícios, extratos bancários e outros. Porém, um ofício, se o município responder, ou o Estado, ou seja o ente federativo, você já vai ter uma base mais sólida para o juiz não questionar a questão se está havendo ilícito ou não. Ele vai ver ali que não teve o pagamento, e provavelmente corre o risco até de dar uma medida liminar. Outro ponto muito interessante aqui, pessoal, que eu sempre falo, é faça ofícios. Para você aí, sindicalista que me acompanha, eu sempre falo isso por aqui. Faça ofícios, inclusive está no nosso livro também, que eu oriento a essa prática, para você ter uma base robusta. Você precisa ter uma base na hora de acionar a justiça. Para quê? Para ter uma maior possibilidade de êxito. Você vai acionar a justiça com provas, mais provas, entendeu? Então, quantas mais provas você conseguir, muitas delas assim, de forma fácil
de se obter, então vale a pena sim você fazer o ofício requisitando informações com urgência. Você falou, quero o prazo aqui de 48 horas. O protocolo dele já é uma prova que você está tentando resolver, entendeu? Então é tudo válido. Pessoal, outra ação muito interessante nesse caso é a ACP, a Ação Civil Pública. Essa ação ela busca, além do pagamento dos salários, a responsabilização do gestor, inclusive por danos morais coletivos e até uma possível improbidade administrativa. Por quê? Eu questiono a você, qual o motivo o salário está atrasado? Realmente existe uma justificativa plausível? Porque se não existir, pode ser um caso de improbidade e o gestor ficar aí 8 anos impedido de participar de política, entendeu? Inclusive essa ação ela pode gerar a condenação aí da entidade pública, que seja aí a coatora, que seja município, estado, ela pode ensejar o bloqueio de verbas para poder garantir o pagamento dos servidores, que é totalmente plausível. Agora, pessoal, uma última ação aí que vocês podem entrar de forma coletiva seria a ação ordinária com pedido de tutela de urgência. Eu não recomendo muito essa ação, lógico que cada caso é um caso e vai depender das circunstâncias, porque eu já entrei com esse tipo de ação. Então, assim, vai depender muito o que te levou até esse momento que você está passando agora, entendeu? Se depender de provas, produção de prova pericial, produção de prova documental ou alguma outra prova que já não esteja ali existente, né, na situação, aí realmente é esse tipo de ação que resolve. Por quê? Mandado de segurança não aceita prova nova. Você não vai levar uma testemunha num processo de mandado de segurança. Não tem como, entendeu? Já essa ação permite. Então, assim, vai depender de caso a caso. E, pessoal, lembrando, caso os atrasos estejam se repetindo e prejudiquem os servidores, o sindicato pode também, nessa ação, pedir o bloqueio imediato de verbas do município com base no princípio da continuidade dos serviços públicos e da dignidade da pessoa humana. E essa ação ela pode também ser já aí um pedido liminar para o juiz já determinar o pagamento imediato. Só que é igual eu falo, vai depender de local para local, o trâmite processual naquela comarca, quanto tempo demora normalmente esse tipo de ação. Então você tem que ponderar tudo isso, colocar ali numa balança e ver se realmente compensa. Mas obviamente, igual eu falei, se tiver que produzir provas vai ser essa ação. Aí não tem escapatória, vai ter que ser ela. Agora, pessoal, eu vou fazer só uns comentários aqui, principalmente para quem é dirigente sindical, que é o seguinte: o primeiro passo, pessoal, obtenha contra-cheques, extratos bancários e até mesmo relato dos servidores afetados. Se for o caso, chame servidores, faz como se fosse um formulário ali de denúncia. Eu não sei no seu sindicato como que vocês admitem as denúncias, as reclamações, como vocês fazem essa coleta, mas sempre que possível tenha por escrito vários relatos inclusive do que a pessoa está passando por isso, se ela está atrasando conta, as consequências, se ela está tendo estresse, se ela está tendo problema dentro de casa. Anota tudo isso no papel, pede a pessoa para assinar, porque tudo isso vai ser pesado no judiciário. Outro ponto também que eu gosto muito de falar nesses casos é primeiro tentar a via administrativa. Só que, como eu digo, né, cada caso é um caso, porque para chegar nesse ponto de faltar dinheiro para pagar, talvez seja uma coisa já premeditada. Então já tentou resolver, não teve como, então vai ter que analisar. Mas, vamos supor que foram pegos de surpresa. O prefeito anunciou que não vai ter como. Primeiro tenta conversar, faz o que eu já falei aqui no vídeo, envie ofícios, exige a presença pessoal ali do gestor para poder conversar, tentar fazer um acordo, colocar no papel, entendeu? Porque é muito importante e isso faz toda a diferença aí para conseguir uma medida liminar ou uma decisão judicial favorável. E, pessoal, até para concluir aqui, essa questão de atraso de salários não pode ser tolerada em hipótese alguma. O sindicato ele tem força legal, ele tem legitimidade constitucional e tem o dever de agir em defesa da categoria. Não importa o tamanho do município, do estado, nem a desculpa do gestor público. Salário é verba alimentar, é prioridade absoluta. E se o gestor não cumpre com a obrigação, a justiça só não pode, mas deverá ser acionada para poder resolver esse tipo de litígio. Se você aí faz parte, né, da diretoria de um sindicato ou é advogado sindical e está enfrentando esse tipo de problema aí na sua base, compartilhe esse vídeo aí com seus colegas, vamos fortalecer a atuação sindical com conhecimento jurídico de qualidade. E claro, se quiser conversar comigo ou com a minha equipe sobre esse tema, os contatos estão aqui na descrição. E quem quiser saber mais também sobre como ter uma gestão sindical eficiente, eu vou deixar o link aqui do meu livro bem na descrição desse vídeo. No mais, pessoal, agradeço a todos que ficaram aí até o final. Um forte abraço a todos vocês. Obrigado.